Oi, aqui é o Roberto e hoje eu quero falar sobre esse livro que é muito particular. Todo livro tem uma história. Minha história com esse livro é a seguinte: eu vi esse livro na casa de uma amiga maquiadora em Milão uma vez e fiquei maluco com o livro, queria ter de qualquer jeito. Esse livro é um livro que feito por uma modelo ícone dos anos 60 que chamava-se Verushka, chama-se Transfigurations, que são essas imagens do corpo dela pintado, né? Que ela fazia isso junto com esse Roger Tours, que era o companheiro dela, que era um músico que tornou-se pintor e começou a pintar com ela o corpo dela, e aí começou a se interessar sobre fotografia e acabou fazendo esse livro, esse trabalho todo de anos com ela. E esse livro com uma introdução da Susan Sontag, que a introdução dela, o nome da introdução é Fragmentos de uma Melancolia Estética. Então a Verushka, além de ser a modelo mais requisitada da sua época, foi talvez a modelo mais famosa que existiu até hoje, ela também tinha esse lado artístico. Ela estudou pintura e ela, além de fotografar, que ela achava a questão das roupas, fotografar muito chato, essa coisa da modelo e tal, ela resolveu usar o corpo dela como expressão. Então aqui, por exemplo, tem uma série de imagens que, nesse caso, era ele que pintava ela, né, que fotografava, onde ela está, praticamente aquela vestida de verdade, aqui ela está pintada, é o corpo pintado, não tem roupa, né? Aqui nesse mesmo caso também. Então eles usavam essa ideia de pintar o corpo para criar essas poses estereotipadas de homens. Olha essa coisa da gravata, é tudo uma pintura, né? E repetir certas imagens, estereótipos, com essa ideia dela pintada aqui, o executivo, enfim. Essa série toda. E aqui, por exemplo, vestindo um vestido que não existe, né? É muito interessante essa coisa desse mimetismo, né? Aqui é ela maquiada e progressivamente sem maquiagem, né? Aqui também esse vestido é pintado sobre a pele, esses paetês aplicados. E aqui é uma repetição dessa, ou seja, desculpe, aqui é uma passo a passo, né, que está acontecendo. Ela diz o seguinte, que ela, usando o corpo dela como um objeto, ela também não tinha nenhum problema que as pessoas vissem ela como um objeto, porque na verdade ela sempre usou o corpo para se exprimir. E é uma coisa interessante, um pensamento interessante esse, né, da mulher que assume essa coisa do objeto e usa isso de um modo inusual como esse aqui, né? Então aqui tem essa história por exemplo, uma boneca quebrada, tal, e aqui essas pinturas mais abstratas. Esse trabalho aqui, ela se pintava sozinha, assim como uma boa parte de outras imagens que a gente vai ver ainda, né? Bom, aqui tem uma coisa de movimento e tal, e aí eles foram desenvolvendo toda uma sintaxe, um discurso sobre essa história, né? Com ela na natureza, vestida como se fosse um animal ou uma ave. Aqui, no caso, por exemplo, esse mimetismo com os musgos, né, na floresta. Uma imagem poética, como aqui, essa espécie de Afrodite do bosque. E essas imagens aqui da pedra também são muito interessantes. Algumas a gente não consegue nem perceber o rosto dela. Aqui ela numa situação de neve, aqui musgo e tal. Vamos passando então aqui. Onde é que tem? Essa daqui, ó. Essas daqui. Esse é o rosto dela, que é o nariz, a boca,
e aqui também. Agora, praticamente ela tenta se dissolver, né, na matéria das coisas. Por exemplo, nessa parede, que ela está pintada com as mesmas cores, a mesma textura. Nessa porta aqui tem um momento em que ela praticamente quase desaparece, né? Aqui também, né, na fachada, tem alguns momentos que é bastante impressionante, porque esse mimetismo acontece de modo muito forte, né? Aqui, por exemplo, ela está deslocada do lugar onde ela está, porque a foto real é essa aqui, assim, e você percebe muito pouco, ela está quase, ó, aqui também ela está com a fechadura aqui, quando ela se coloca nesse canto, ela fica praticamente quase que fazendo parte da porta, né? Essa que era a ideia, né? Como aqui isso acontece ainda mais, né? Por causa da luz e tal, que não projeta muita sombra. Aqui também é mostrando duas situações. Aqui é a foto, né, onde ela está, praticamente isso aqui parece que está em transparência contra o céu. Se ela se desloca um pouco, a fantasia acaba, né? Enfim, mas é interessante porque tem tanto o resultado das imagens, quanto, olha que coisa interessante essa porta que se abre aqui. Tem tanto o resultado das imagens, quanto a maneira como foi feita, né? Despretensiosamente claro sobre o jeito de fazer. Aqui é ele fotografando ela, pintada como os tijolos da parede. Aqui, enfim, vamos sempre seguindo essa ideia, essa lógica, né? Tem alguns momentos, por exemplo, aqui, que são bem impressionantes, assim, onde ela parece realmente que está fazendo parte daquela superfície, né? Que ela não está simplesmente aqui, ela quase se dissolve também aqui. Então, esse livro aqui é um livro muito particular, porque esse projeto é um projeto que existiu durante um certo tempo. Hoje talvez não teria sentido, porque você faz isso aqui com Photoshop brincando, né? Mais bem feito, mas é justamente a imperfeição, né? Essa tentativa de tornar-se algo que é parte de uma outra coisa, que faz o trabalho interessante. Isso aqui, por exemplo, é muito interessante. E o que ele diz assim é que pintar ela era um ato de amor, porque é tocar o corpo, etc. E tal, mas à medida que prosseguia o processo, ela ia também se dissolvendo na tinta e na paisagem e desaparecia, como aqui, né? Então tem toda uma reflexão em torno desse trabalho, que é um trabalho curioso e de um certo momento aqui, com a Veruschka. Então eu espero que tenha sido interessante esse livro, essa ideia de trabalho, e eu fico por aqui. Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui embaixo, assine o canal para receber outras informações, e até a próxima. Obrigado.